dia, alunos do sexto ano do Levindo. Aqui quem fala é o professor Acílio de História. E desde o ano passado, com a pandemia, para ajudar a resolver os PETs do Estado, né, os planos de estudo tutorado, eu sempre gravo um vídeo orientador, né, de como resolver as questões. Como a pandemia não acabou, apesar da gente ter ao online agora e a gente poder ter um contato maior, os PETs vão continuar, né, os planos de estudo tutorado vai ter um por bimestre. Então, assim, pensando nisso, eu adoto essa metodologia de gravar um vídeo e deixar disponível para vocês fazerem as questões. Também lá, através do Conexão Escola, lá no Google Classroom, eu vou deixar as atividades para serem feitas, o arquivo lá em formato de Word, para vocês baixarem e editar, e o Google Formulário, que é para vocês responderem online, tá bom? E assim, deixando isso tudo claro, né, dizendo que eu também estou à disposição para tirar qualquer dúvida, vamos dar uma olhadinha no que é esse PET, que é o primeiro, né? Porque agora também os planos de estudo tutorado não vai ter tantos, vai ser um por bimestre. Então, esse é o primeiro, né, do nosso primeiro bimestre. E tá lá, semana 1. Objeto de conhecimento que forma um povo, do nomadismo aos primeiros povos sedentarizados. Tem recapitulando, né, nomadismo, né, e tem a questão da pré-história, paleolítico, neolítico, idade dos metais. Número 1. Observe a imagem e em seguida faça o que se pede. Letra A. A imagem retrata o contexto da pré-história humana e expressa a seguinte ideia. Letra A. O desenvolvimento de conglomerados urbanos baseado no trabalho escravo. Então, assim, tá se formando cidades aqui que utilizam o trabalho escravo nessa imagem aqui. B. A organização social e a dependência do homem em relação ao meio ambiente. C. A constante guerra pelas terras produtivas entre os diferentes grupos humanos. E D. O avanço da tecnologia aliada à preocupação do homem em preservar a natureza. Letra D, você vê que não tem nenhuma tecnologia aqui. A imagem é totalmente da comunidade pré-histórica e das atividades dele. Então, letra A e D não é. C. A constante guerra pelas terras produtivas entre os diferentes grupos humanos. Eles não estão em guerra aqui. Cada um está fazendo a sua atividade. Então, por eliminação, a organização social e a dependência do homem em relação ao meio ambiente. 2. Qual era o impacto da permanência dos seres humanos caçadores-coletores no meio natural que habitavam? Ele não tinha um grande impacto, né? Eles não prejudicavam a natureza porque o ser humano vivia da caça, da coleta e da pesca. Então eles ficavam ali até terminarem, né, esses recursos. Aí eles se mudavam para um outro lugar. Então, assim, isso não tinha grande impacto porque também o número de habitantes era menor, né? Eles eram um grupo menor. E também porque a natureza, com o tempo, ela se recuperava, né, dele usar os recursos. Então não tinha um dano ambiental como hoje a gente está tendo, né, por causa da questão que hoje em dia a sociedade humana é muito maior do que os grupos que existiam antes e porque o desrespeito, né, a gente não tem um uso consciente. Aqui, ó, o impacto era muito menor porque era um grupo menor de pessoas e havia um equilíbrio, né, entre o que o ser humano necessitava e o que a natureza podia se reparar. 3. De acordo com tudo que investigou e aprendeu sobre o Paleolítico, elabore uma manchete para um jornal pré-histórico fictício. A manchete deve destacar um típico dia da vida de um ser humano ou grupo de seres humanos da pré-história. Use a criatividade e faça uma ilustração.
Bom, lá no Google Formulário não precisa fazer ilustração porque eu deixei só espaço para poder responder. Então você vai fazer uma manchete baseado nesse período aqui, ó, no Paleolítico. Ó. E aí você criar uma manchete, né, com uma manchete de jornal tipo noticiando o homem vivendo da coleta, caça e pesca. Então, como uma questão pessoal, você criar tipo uma manchete, tipo uma frase chamativa, né, para um texto. Aí fica a seu critério. 4. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. Revolução Agrícola. Essa mudança, que recebeu a tradicional denominação de Revolução Neolítica, constituiu basicamente na domesticação de animais e no aparecimento da agricultura. O aparecimento da agricultura, com a introdução do trabalho coletivo e regular, levou o homem a se fixar nos locais mais adequados ao desenvolvimento dessa atividade, às margens dos grandes rios. Por volta do final do Neolítico, as primeiras civilizações nasceram em torno dos vales dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, do Nilo no Egito, do Ganges e do Indo na Índia, e do Amarelo na China. Na área que engloba a Mesopotâmia e o Egito, denominada de crescente fértil, apesar das cheias dos rios fertilizarem anualmente o solo, permitindo uma alta produção agrícola, ou precisamente por causa de sua ocorrência, houve a necessidade de um grande volume constante de trabalho coletivo para a construção e manutenção de diques, barragens, canais e reservatórios, que levou à formação de sociedades urbanizadas e complexas, baseadas na irrigação. Essas sociedades, denominadas de acordo com sua característica básica de civilizações hidráulicas, produziram um tipo de estado bastante burocratizado. A partir da leitura do texto, produz uma poesia contendo as seguintes palavras: rios, agricultura, sedentarismo e civilizações. Bom, como você vai produzir uma poesia, eu acho que aqui você tem que usar, né, a ligação, né? Rios, você sabe o que é. A agricultura, você sabe que a agricultura ela depende de água, né, e de um solo fértil. Sedentarismo é quando a gente fica num só lugar. Igual a nossa sociedade, ela é sedentária, né? A gente não é mais nômade, a gente não muda de um lugar para o outro. A gente fica num local só. E civilização, a civilização é a nossa sociedade. É quando você já desenvolveu uma sociedade com costume próprio, com cultura própria, entendeu? Então aí tá pedindo para você fazer uma poesia com esses termos: rios, agricultura, sedentarismo e civilizações, mas eu aceito também se você fizer um texto, tá, pequeno, ou frase juntando todas essas palavras, tá bom? Cinco. Por que os homens do Neolítico se fixaram próximo aos rios? Aí aqui no texto já está dizendo, né, que eles, com o aparecimento da agricultura, né, com a introdução do trabalho coletivo regular, levou o homem a se fixar nos locais mais adequados ao desenvolvimento dessas atividades, às margens dos grandes rios. Ó. Esse trecho aqui todo, ó, responde essa questão 5. Acabou a semana 1, vamos para a semana 2. Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas. Aí tem um tema, aí tem um recapitulando que isso aqui é um mapa mental. Número 1. Elabore um texto, uma poesia, até mesmo um desenho que expresse a cultura do lugar onde você vive. Bom, desenho, gente, no Google Formulário não tem jeito de fazer. Se vocês quiserem também fazer no caderno e mandar uma foto, tá? Aí aqui, ó, o lugar onde eu vivo. Você vai elaborar um texto, você vai fazer um texto, uma poesia ou um desenho, né, sobre o lugar onde você mora, no caso, né, Ouro Branco. 2. Apresente um caso concreto ocorrido em seu bairro, em sua cidade ou que sejam de seu conhecimento que indique a ocorrência de preconceito e discriminação contra a população negra ou indígena. Em seguida, apresente uma proposta de solução para esse problema. Então você vai falar, né,
de um caso que você tenha conhecimento de preconceito ou de discriminação contra o negro ou o índio, e você vai dar uma sugestão de como que se pode combater esse preconceito, tá? 3. O combate ao racismo e suas consequências passa também pelas manifestações culturais que valorizam as práticas e os saberes das populações negras e indígenas. Pesquise sobre as diferentes manifestações e expressões artísticas que valorizaram as culturas negras e indígenas. Em seguida, destaque como elas podem ajudar no combate ao racismo no Brasil. Aqui é o seguinte, você vai fazer uma pesquisa sobre as manifestações culturais, tanto do negro quanto do índio. Então, do negro, por exemplo, tem a capoeira, né? Tem o samba, né? Do índio, a gente tem a língua, a gente tem palavras, né, que a gente usa de origem indígena. O costume, por exemplo, de tomar banho todos os dias vem do índio, né? Então a gente vai citar essas manifestações e você vai dar a opinião de como que elas acabam por ajudar a combater no racismo ao Brasil, né? Elas ajudam porque a gente é um povo só, né? A gente pegou elementos de várias culturas, então se nós somos uma mistura, nós somos um povo miscigenado até culturalmente, por que a gente deve ter preconceito com uma única cultura, diferente da nossa, né? Que na realidade ela não é diferente, ela faz parte, né, do que a gente chama de Brasil. Acho que ficou claro, né? Chegamos à semana 3, o surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas e histórias. Fontes históricas. Número 1. Por que as fontes históricas são importantes para o estudo da história? Justifique sua resposta. Aí vamos lá. Por causa disso aqui, Os marcos e registros da história foram produzidos e difundidos por um grupo social e que, por isso, podem ser ou não representativos de todos os grupos que compõem a sociedade. Aí por isso que uma fonte histórica ela é importante, né? Porque por causa daquela questão ali, porque a fonte histórica, né? Os marcos e registros da história são as fontes históricas. Foram produzidos e difundidos por um grupo social e que por isso podem ser ou não representativos de todos os grupos que compõem a sociedade. Então a fonte histórica ela é a base do trabalho do historiador. O historiador, quando vai pesquisar algo sobre o passado, ele tem que ter uma fonte histórica. Essa fonte histórica pode ser, igual aqui em cima aqui, ela pode ser visual, pode ser uma fotografia, uma pintura, ela pode ser escrita, cédula de identidade, diário, um documento, ela pode ser oral, tem uma cantiga, lenda, uma entrevista, e ela pode ser material, um brinquedo, móvel, vestimento, um edifício antigo, né? 2. Identifique em sua casa um documento, objeto ou artigo que seja uma fonte histórica de seu contexto familiar. Isso é, que revele dados, insumos e informações referentes à sua família. O que ele lhe permite contar sobre sua família? Qual o valor desse objeto para você ou para seus familiares? Partindo da diversidade de histórias e contextos apresentados pelos objetos, reflita sobre a importância e o valor das histórias que podem existir por trás de simples elementos. Então, assim, você vai olhar aí um documento, um objeto ou algo que seja uma fonte histórica da sua família. Vou dar um exemplo. Antigamente as pessoas tinham álbuns, né, de fotografia, né, e o álbum de fotografia ele é um registro histórico. O álbum de casamento, por exemplo, é um álbum que
conta aquele casamento, né? Ele tem valor porque é uma lembrança, né? E você, às vezes, por exemplo, você quer mostrar para a pessoa como foi o seu casamento, mostrar para os filhos. Então, é uma fonte histórica que conta a história daquela família. Um documento, uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, eles também provam que ocorreu aquele fato. Então, ele tem valor dentro da sua família. Às vezes também eu falei de álbum de fotografia de casamento, às vezes também de aniversário, o seu aniversário, né? O seu nascimento tem fotografia de você pequeno. E aí dar um contexto sobre isso, falar qual que é o objeto, né? Explicar por que, que ele é importante, né? Dentro da sua família. Esse objeto pode ser documento, pode ser um álbum de fotografia, pode ser às vezes também de viagem. As pessoas geralmente trazem uma lembrança, né, do lugar onde que foram. Tipo, sei lá, lembrança de Porto Seguro, aí tem tipo um barquinho, né, de madeira, por exemplo. Então aquilo remete àquela viagem que vocês foram em família. Então isso também é uma fonte histórica, né? Que é algo que prova que vocês foram para aquele lugar e que ativa a memória de vocês, né? Sobre isso. 3. Leia a letra de música a seguir que pode ser usada como fonte histórica. Canto das Três Raças, Clara Nunes. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, 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 oh. E ecoa noite e dia é ensurdecedor. Ai, mas que agonia o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria soa apenas como um soluçar de dor. Ao analisarmos uma fonte histórica, como é o caso dessa música, é possível perceber qual era a intenção de sua produção e o que ela pode nos revelar sobre o passado justifica sua resposta. Bom, a letra da música aqui, você vê que ela tem uma intenção porque ela fala, né, do canto das três raças, ele está falando do negro, do índio e do branco, e deles lutando contra a dominação, contra a escravidão, né, contra injustiça, né? E a gente chegou semana 4. As tradições orais e a valorização da memória. Uma entrevista pode ser considerada uma fonte histórica? Sim, é uma fonte oral. Ela apresenta uma verdade absoluta e inquestionável? Não, porque aí a entrevista é uma fonte histórica, mas você tendo uma entrevista, você está tendo uma visão só, né? Então você não pode ter uma visão única. Você tem que ter mais dados, né? Mais entrevistas, mais pessoas que estão falando o mesmo fato, né? Porque uma coisa que acaba acontecendo também é que o mesmo fato pode ter diferentes interpretações, né? Você tem que aceitar sim a entrevista como uma fonte histórica oral. Ela apresenta uma verdade, é a verdade daquela pessoa, e o historiador ele vai tentar ver, né, se aquela verdade é uma verdade histórica, né, um fato que ocorreu, porque tem várias fontes que colaboram para essa narrativa, vamos dizer assim, tá? 2. A história se faz com documentos escritos quando existem, mas ela pode e deve ser feita com toda a engenhosidade do historiador, com palavras e sinais, paisagens e telas, formas de campos e ervas daninhas, eclipses lunares e cordas de atrelagem, análise de pedras pelos geólogos e de espadas de metal pelos químicos. Numa palavra, com tudo aquilo que pertence sendo ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime o homem, significa a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem. A citação expressa a ideia de que as fontes históricas, letra A,
registram modos de viver e visões do mundo e da sociedade humana ao longo do tempo e apresentam-se de forma diversificada. B. Possibilita ao pesquisador a interpretação das ações humanas no decorrer da história, pois trata-se de documentos escritos oficiais. C. Representa uma maneira de organizar os fatos históricos na linha do tempo, com a finalidade de capturar a essência do ser homem. Proporcionam ao historiador a oportunidade de reconstruir na totalidade o passado histórico, alcançando dessa forma uma verdade absoluta. A mais correta letra A, porque registram modos de viver e visões de mundo da sociedade humana ao longo do tempo e apresentam-se de forma diversificada, porque está falando de várias fontes aqui, né? A B, possibilita ao pesquisador a interpretação das ações humanas no decorrer da história, pois trata-se de documentos escritos oficiais. Não, fonte histórica não é só documento escrito oficial, é também. B, C, representa uma maneira de organizar os fatos históricos na linha do tempo, com a finalidade de capturar a essência do ser homem. Aí é aquela coisa, você coloca numa linha do tempo, né, mas a fonte histórica ela já não te dá isso pronto. Você tem que usar outros dados para poder chegar a esse ponto. Então, por isso está errado. D. Proporciona ao historiador a oportunidade de reconstruir na totalidade o passado histórico, alcançando dessa forma uma verdade absoluta. A gente acabou de falar ali que não tem uma verdade absoluta, né? 3. A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo que um homem diz ou escreve, tudo que constrói, tudo que toca, pode e deve fornecer informações sobre ele. As fontes históricas são: A. Representações das mudanças geográficas que ocorrerão no mundo. Geográfica não. B. Documentações apenas escritas deixadas por antepassados. Apenas escritas não. Entendidas como registro de uma única versão da história. Única versão da história não. D. Por eliminação, utilizados como evidências do passado humano. 4. Leia o texto abaixo e em seguida faça o que se pede. Griotes, os contadores de história da África Antiga. Até hoje, os griotes seguem seu papel de guardiões da tradição. Contadores de histórias, mensageiros oficiais, guardiões de tradições milenares. Todos esses termos caracterizam o papel dos griotes, que na África Antiga eram responsáveis por firmar transações comerciais entre os impérios e comunidades e passar aos jovens ensinamentos culturais, sendo hoje em dia a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. A partir do texto apresente as contribuições dos griotes para a história da África. Aí aqui o texto mesmo já fala. Eram responsáveis por firmar transações comerciais entre os impérios e comunidades e passar aos jovens ensinamentos culturais, sendo hoje em dia a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. E a gente terminou, né? Eu falei das 4 semanas, tá? Do PET desse bimestre. E espero que tenha ficado claro. Estou à disposição para tirar mais dúvidas. E obrigado por terem me escutado até aqui, tá bom?